Do livro Vinha de Luz, capítulo 133, de 180, Casa Espiritual, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem, de quando em quando, edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada soberba, com indisfarçável desorganização interior. Tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com mais um capítulo do livro Vinha de Luz. Agora com o capítulo denominado de Casa Espiritual. E foi utilizado esta passagem evangélica escrita no Evangelho de Pedro. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Emmanuel inicia nos explicando que cada um de nós é uma casa espiritual e deve, por deliberação, ou seja, nosso questionamento, reflexão, que nós somos um morador, nós devemos estar em contínua modificação para melhor. Nós temos que estar sempre realmente fazendo, então, esta reforma íntima.
Nesta outra parte, ele vai fazer um paralelo entre nós, que somos uma casa espiritual, com a casa que nós moramos, que os outros moram, que tem diversas situações. Por isso que ele fala valendo-nos do símbolo. E nós recordamos, diz ele, as casas ao abandono. Uma casa que está abandonada, ela pode estar indo à ruína, porque não tem ali ventilação, não tem quem que cuide. Tem outras casas que revelam sufocadas, porque começa a nascer era entrelaçada, que é o caso de trepadeiras, que vão ali sufocando, tendo suas raízes, crescendo e tomando conta de toda a casa. E destas também tem as que são transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. E tem ainda aquelas que são relaxadas, cujos inquilinos não animam de remover o lixo desprezível. Vai acumulando esse lixo e não faz nada. E também observa-se as moradias fantasiosas, aquelas que têm ostentação na fachada, a soberba. Essas estão em disfarçável desorganização interior. O que deu para entender que ele está dizendo daquelas mansões, daquelas casas muito grandes, chiques, de alto poder aquisitivo, que, na verdade, existe uma desorganização interior. As pessoas que moram nessa casa, elas não se entendem, elas não possuem amor entre eles, estão sempre ali havendo desavenças. Diz também daquelas que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto. Isto acontece quando está penhorado um imóvel e ele fica, de certa forma, abandonado, porque está ali de forma judicial. Ele diz que é justo acrescentar que são raras as residências que estão completamente livres, em constante renovação para melhor. A casa que ele se refere é aquela casa que está tendo sempre uma manutenção, uma telha que quebra é trocada, o piso, pinturas, enfim, tem sempre renovação naquela casa. E isto é que é o melhor. E faz essa comparação com a nossa casa espiritual, ou seja, com esse corpo que habita um espírito. Nesta outra parte, ele diz que nós, que somos aprendizes do Evangelho, nós precisamos refletir nessas palavras de Pedro. Porque a lição de Jesus não deve ser tomada como carícia embaladora. Nós temos que encarar essas palavras como um material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Nós temos que ver essas palavras ditas por Pedro, que tem que ser uma reforma interior de cada um de nós, se nós somos aprendizes do Evangelho. E ele diz ainda que muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Vejam bem, o alicerce da casa, nós sabemos quais são. Aqui ele está dizendo o nosso alicerce interior, desse santuário interior. Ele tem que ser abalado e renovado. Isso significa que nós temos um passado de diversas encarnações e que nós aprendemos muitas coisas corretas, outras não, e que nós temos que abalar esse alicerce. Significa que nós temos que renovar esses pensamentos
que nós temos em relação a tudo que ocorre. É claro que nós temos que renovar para melhor. E é isto que nós temos que fazer. Sempre tendo humildade para que isso possa ocorrer. E ele diz ainda que o Cristo não é somente uma figuração filosófica, não é uma filosofia religiosa nos altiplanos do pensamento universal. Isto é, altiplano é um planalto, ou seja, planos altos, e que nós temos que ter essa noção de que cabe a cada um de nós restaurar a nossa casa espiritual. Na conclusão, ele diz que o cristão sem reforma interna dessa casa, ele está apenas com plantas do serviço. Significa, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você manda fazer é um projeto ou uma planta. E aí você, baseado naquele projeto, você vai edificar a casa. Então, se o cristão sem reforma interna, ele é como se fosse um projeto. Ou seja, não edificou casa nenhuma. É preciso que ele tenha ali uma reforma íntima para construir uma casa nova. E diz ainda que o discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Diz ele que, se você é um discípulo sincero, um trabalhador devotado, você vai atingir a luz do Senhor. E isto não é em benefício de Jesus, é em benefício de si mesmo, que nós temos que entender. Porque isto é que é importante para todos nós. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.